E essa abdução, como é que foi? Eita. Foi consciente? Então, ela foi em plano astral, mas eu vou explicar como foi. Foi um dia que eu fui dormir. Foi aqui mesmo, aqui em São Paulo? Foi aqui em Guarulhos. Em Guarulhos? Foi nessa época, foi em 2013, foi a partir daí que eu fui buscar ajuda. Tá. Porque eu tive esse contato com esse ser, esse ser, ele era muito alto, ele tinha a fisionomia de réptil mesmo, né? Que era mais ou menos uns 2, 3 metros de altura. E eu não entendi aquilo, porque a sua mente não... Depois eu falo, mas não é possível, como que eu vi? Eu via, né? Eu via a nave, ele acenava, e tinha aquela marca na mão, assim, sabe? Que os répteis têm, né? Acenava para mim, assim, daqui a pouco ele estava na minha frente, ele me convidava para ir com ele, né? Esse foi o primeiro ali onde eu me assustei mesmo, né? Então, eu tive esse processo com esse ser, e aí, passado uns dias, foi tudo assim, sequencial. Foi tudo no mesmo período. Eu fui dormir... E aí, dormi. E aí eu lembro que eu saía do corpo. Era o mesmo processo. A sonda vinha e paralisava o corpo. E aí eu estava dentro de onde? Eu estava dentro de uma... Se fosse parecia um quartinho, numa maca. Estava deitada. E ali tinha um ser, como se fosse um médico mesmo, né? Só que ele era... Estilo esses Greys mesmo, né? Só que ele não era cinza. Ele era meio rosado. Ele tinha uma cabeça grande, corpinho... Aquela coisa bem típica. E ele falava comigo telepaticamente, como se eu estava, né? Eu estava numa maca, como se fosse um procedimento médico. Como se ele estivesse colhendo informações, conversando comigo. E eu passei por todo aquele processo. Voltei para o corpo. Quando eu voltei, que eu acordei, me sentia altamente vigiada, assim, né? Eu falei, nossa, eu não sentia sozinha. Eu comecei a sentir muita dor. Muita dor. Aqui nessa região, cólica, muita cólica, muita cólica. Então, foi bem... esse foi o motivo de eu ter ido, né, nesse encontro, né, na Casa do Consolador. E eu falei, nossa, que estranho. E aquela coisa ali, fiquei com aquela experiência e senti muita, muita dor mesmo, assim, do nada. E aí, no outro dia, eu falei, nossa, mas, né, dentro do ciclo feminino, eu falei, estranho, né, sentindo tanta cólica, tanta dor nas costas, assim. Aí eu fui olhar, eu estava no meu período fértil, exatamente naquele dia. Aí passou um tempo... foi mais ou menos quase 3 meses. E aí, novamente, eu tive uma outra experiência. E aí, aconteceu a mesma coisa. Só que, dessa vez, vinham 4 seres, 2 de cada lado. Eles eram um pouco diferentes, um pouco menores que aquele que eu tive contato, né? Porque, nesse inteirinho, assim, foram várias, digamos, raças, né? A gente pode dizer que eu fui tendo contato, né? E aí, esses pairaram do meu lado, assim, 2, e eu via uma movimentação de energia e eu comecei a sentir novamente muita dor, mas era muita dor mesmo, né? Era uma coisa, assim, surreal, eu fiquei bem traumatizada, fiquei com bastante medo, porque não foi uma coisa muito legal, né? Então, a gente sabe Ainda também mais porque produziu dor depois, Sim, né? porque a gente sabe que existe, né, também, da mesma forma aqui na Terra, nós temos, né, pessoas muito boas Tem também. e temos pessoas não tão boas, né? E em outras dimensões, né, em outras consciências, isso também acontece, né? Então, ali foi essa questão da dor que me fez sentir. Eu falei, não, eu preciso de ajuda, porque já tinha acontecido todos aqueles cenários. E ali eu entendi, né, nesse acesso de hipnose, né, que a Cássia fez em mim, que era muito comum, né? Depois eu fui entendendo com outras pessoas e outras experiências que eles fazem mesmo, né? Esses implantes astrais e ali, enfim, questões com híbridos, né? Enfim, genética. Eles têm uma tecnologia muito grande e eles fazem essas pesquisas, eles fazem, né, esse trabalho. E ali eu cortei, né? Eu não queria mais participar daquilo. Não sei ainda, não entendi muito bem como que eu entrei nesse processo, né? Meus mentores disseram que não era o momento ainda de eu entender como que isso aconteceu, né? O porquê de eu ter as razões, o porquê que eu aceitei, porque houve um consentimento da minha parte em algum momento, né? Então, eu ainda ia ser preparada para entender o porquê disso. Porque tudo é consentido, né? A gente tem também a nossa permissão ali, eles vão te acessando, enfim. E ali, depois disso, eu... né, fiz o contato ali em consciência, né, em hipnose, e encerrei. Mas, mesmo assim, me foram apresentados esses outros seres, depois de um tempo. Muito doido. Então, é bem complicado falar sobre isso, né? Mas a minha experiência foi bem profunda. E, a partir dali, dessa hipnose, eu comecei a ter contato com seres felinos, né? Que são seres, são consciências que são humanoides, mas eles têm
feições, né, como se fossem de felinos, e são consciências bem, assim, bem divinas, né, bem de grande luz, e esses contatos eles me ajudam bastante, né, trazendo instruções, trazendo direcionamento. Tá. Inclusive para o seu trabalho hoje, Sim. né, que é 100% voltado para as terapias, Exato. né?